Olá a todos, eu sou a Mariana Godoy e nós estamos juntos em mais um Abrafarma Talks. O canal oficial da Abrafarma e do Varejo Farmacêutico Nacional está na sua segunda temporada e vai se dedicar a contar os grandes exemplos de empreendedorismo de cada rede associada. Sim, as 26 maiores redes de farmácias brasileiras estão passando aqui para falar um pouco mais de seus aprendizados e trajetória nesses 30 anos da Abrafarma. E hoje vamos ter boas histórias em dose dupla. Eu tenho a honra de receber no estúdio os primos Eduardo e Leandro Pereira, que comandam a Nossa Drogaria. Nós estamos falando de uma das redes mais tradicionais do Rio de Janeiro, com mais de 40 lojas em todo o estado. E os dois primos já pertencem à terceira geração da família Pereira, que construiu com muito carinho essa trajetória. O Leandro, inclusive, integra atualmente o conselho diretivo da Abrafarma. Sejam muito bem-vindos, Eduardo e Leandro. Olá. Obrigado. Bom, para garantir que esse papo seja bem dinâmico, a gente vai combinar então uma alternância nas respostas. A gente começa pelo Eduardo. Combinado com os dois? Perfeito. Então vamos lá. Eduardo, a Nossa Drogaria sempre foi uma rede mais discreta até na divulgação da sua trajetória, mas nós estamos diante de uma belíssima história que começou o quê? Por volta dos anos 60. E numa estação de trem de Duque de Caxias. Conta pra gente como é que foram esses primeiros anos e como é que foi se inserir nesse processo. Então, na realidade, essa história ela começa até antes da linha do trem. Ok. O nosso avô ele era marceneiro, né? E ele construía brinquedos, depois ele passou a construir móveis. E um dos clientes dele de móveis passou a ser um grande amigo dele, né? Era um senhor que tinha uma cadeia de loja de móveis e em um determinado momento ele chamou ele para gerenciar uma das lojas. E aí o nosso avô foi, né? O nosso avô sempre foi um cara muito empreendedor, né? Uma pessoa muito organizada, um espírito humano muito forte, né? Com a equipe, com os clientes. Como era o nome do seu avô? Jaime Pereira. Tá. E em um determinado momento, esse amigo dele vira para ele e fala: Jaime, passou o nosso momento de móveis e aí agora nós vamos para o ramo de drogaria. E aí meu avô falou, bom, de móveis eu ainda entendo alguma coisa, de drogaria eu não entendo nada, né? Mas assim, ele aceitou o desafio e foi. Só que ele, nesse momento, ele foi até muito mais levando o trabalho dele. E ele não sabia o que vinha por trás, porque na realidade, um irmão dele, né, e esse grande amigo montaram uma loja para que pudesse dar um futuro para a família, né? Eles sabiam da capacidade do nosso avô. E nesse momento, o nosso avô entra e eles viram para ele e falam, ó, você está aqui, o negócio já está formatado, todo o investimento que foi feito aqui, quando você puder, você nos paga. E graças a Deus, 2 anos depois dele ter montado a drogaria, ele pagou o irmão dele, pagou o amigo, e aí a drogaria passou a ser da única família, né? E aí ele deu sequência. No começo, a gente chamava de drogaria nova. E aí, depois da segunda para a terceira loja, aí vem a Nossa Drogaria. Porque já não era mais nova, já tinha a velha, já tinha a anterior, já tinha a antiga. Agora, e a estação de trem? O que... Então, a estação de trem, ela fica marcada porque a primeira loja é em frente à estação de trem. Ah, que legal. O que também foi muito importante para a prosperidade do negócio. Muito movimento, né? Muito movimento. Tudo isso você acha que já foi pensado? Foi. Olha. O ponto estrategicamente, sim, não tenho a menor dúvida. Investimento, tino comercial, confiança, amizade, né? Agora, Leandro, como é que foi nos anos 80? Então, aí assume uma segunda geração e eu presumo que tenha tido uma grande virada nos negócios, né? Porque foi uma década bem peculiar. Nos anos 80, aí assume a segunda geração, né? Isso sempre foi... que não tem esse marco, né? De tipo, eles foram entrando, cada um no seu tempo, na sua idade. O pai do Eduardo entra primeiro, que é o tio Alexandre. Aí depois vem o meu pai, que é o Jorge. Depois o Roberto Mauro, que é o nosso tio, que vem depois. Então, cada um no seu tempo, pela sua idade, que tem uma diferença de idade entre eles. Eles vão entrando na companhia, né? Isso a gente chama de companhia não por ser grande, né? Porque a gente chama de companhia porque a gente faz junto, né? Então, é sempre essa a ideia.
E eles começam esse processo de profissionalizar. A gente tem um negócio chamado Cardex, que é um sistema tipo de gavetas, né, bem antigo. Então, a gente controlava estoque por esses cartõezinhos colocados nas gavetas. Então, isso era um negócio bem antigo. Na época do arquivo de metal ainda. E já de bastante controle, né? Então, assim, a segunda geração é quem começa a informatizar a empresa, então investe em sistemas proprietários. Você vê naquela época, sei lá, em 1980, por aí, 90, a gente já tinha RP, por exemplo. Né, que todo mundo fala de sistema integrado. RP, eu acho que é Relações Públicas, você vai ter que traduzir para mim. RP, né? Que é um sistema integrado de gestão. Então, foi sempre uma característica da empresa, tipo, como que a gente planeja os estoques, reabastecimento das mercadorias. Então, assim, a gente sempre teve muita técnica envolvida no negócio. Isso foi muito desde o nosso avô até a segunda geração e que nos moldou, né? Molda a terceira geração. Investir em tecnologia e em novidades para se manter sempre à frente. E sempre um respeito muito grande pelas pessoas e pelos nossos clientes, né? Então, assim, a gente costuma dizer que a gente sempre... ninguém consegue tratar bem o cliente se não trata bem os seus, né? Então, que legal. Essa é uma Essa coisa relação que vem, com o consumidor, isso com o que cliente. vem de berço. De berço, né? Quando a gente... Costumo dizer, eu ia pequenininho, né? Então, meu pai me levava na empresa, ele falava assim, a primeira coisa que você tem que fazer é falar com todo mundo. Legal. Então, você tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Isso faz diferença, né, Com Eduardo? certeza. Quem visita a loja da nossa drogaria também identifica uma grande variedade, uma diversidade enorme de cosméticos, tem um mix acima da média das outras redes, por exemplo, da Abrafarma. Por que vocês escolheram também essa estratégia? Como é que vocês atuam junto a essa indústria para se manter com essa cooperação? Mariana, eu acho que isso não foi nenhuma estratégia, foi uma oportunidade de negócio, né? A gente sempre atuou em áreas muito populares, né? Então, assim, quando a gente fala de... Nossa empresa tem 62 anos agora esse ano. Quando você falar desde lá do começo, então você tinha uma dificuldade muito grande de encontrar determinados produtos em determinadas regiões, né? E aí, naquele momento, existia a oportunidade de você trabalhar com um mix muito maior, né, de higiene e beleza. Então, por exemplo, as grandes perfumarias não atuavam nas nossas regiões. Então, na realidade, a gente fazia o papel das grandes perfumarias. Então, assim, tem algumas histórias que são histórias épicas. A gente fazia anúncio, na época, os nossos pais no O Povo na TV, com Wagner Montes, né? E eles contam que teve uma vez que teve uma promoção de Enê que teve que ficar um caminhão... Enê Maru? Enê Renar. Enê Renar, nossa! Ficou parado um caminhão de Enê Renar na porta na entrada do calçadão para estar abastecendo as bancas de tão forte que foi a promoção, entendeu? Mas os programas mais populares tinham uma audiência incrível e qualquer coisa que se dizia era ouvido por todo mundo. Isso aí. Vocês tinham um ponto numa área popular e uma necessidade, né? Quem sentiu, quem percebeu primeiro essa necessidade de levar, de fornecer mesmo para essas regiões? Então, na realidade, é o que eu estava te falando, tem a oportunidade e, ao mesmo tempo, a nossa região ela foi uma região onde nasceram grandes indústrias de perfumaria. Então, por exemplo, você teve a Niele, que depois foi adquirida pela L'Oréal, você tem a Embeleze, Aroma do Campo e outras, né? Então, assim, acaba que a gente tinha um relacionamento muito próximo com todos eles. E isso fortalecia os nossos negócios, né? Não, e a gente já sabe, né? Que entra numa farmácia para comprar uma coisa, acaba comprando outra, né? Exato. Leandro Passarinho também me contou que uma das farmácias da rede chegou a ser uma loja campeã, a campeã de vendas no Brasil inteiro, é isso? Então, talvez até da América Latina, Uau. que falavam numa época, né? Então, isso é bom porque a gente tem uma loja muito movimentada, mas assim, também o lado ruim é que todo mundo acha que a gente só tem aquela loja, né? E não é verdade, né? Hoje é uma rede de 42 lojas e com outras lojas maravilhosas, entendeu? 42 lojas, quantas no Rio? Então, todas no estado do Rio. Ok. Mas muito Baixada, Zona Oeste, Zona Norte, é bem dividido, assim, não tem grande concentração numa região. Quais são as principais características das suas lojas?
a gente costuma dizer que são lojas muito produtivas, lojas muito nervosas, assim. Porque, assim, são lojas muito intensas, com muita gente. Essa que foi a que mais vendeu, teve algum motivo especial para isso? Foi uma época, foi um momento? Continua então, assim? Muita gente fala que não era nem uma drogaria, né? Era um supermercado, praticamente. Você imagina uma farmácia com quase 600 metros quadrados, Uau. com 12 checkouts na época. Então, assim, é uma coisa que todo mundo fala, uau, que coisa maravilhosa. Não era uma gôndola pequenininha de esmalte, era uma parede de esmalte. Meu sonho. Paredes e paredes. Meu sonho. Paredes e paredes de coloração, um balcão gigantesco. Essa coisa do OTC e do MIP, né, do produto fora do balcão, a gente já faz isso muito bem há muito tempo. Então, assim, sempre foi uma loja muito atrativa. Muito atrativa. Nossa, quero conhecer. Será um prazer. O perfil da nossa drogaria, Eduardo, é de uma rede bastante inserida na sua comunidade. Quais são as iniciativas que vocês procuram adotar para ter essa proximidade com a população? Além de ter, claro, uma parede inteira cheia de esmaltes. Que a mulherada gosta. Não, né? ama. Não tenha dúvida. A gente começa, por exemplo, quando a gente fala da nossa logo, né, e a logo representa muito, a nossa logo é uma logo que é um coração, né, e é um coração colorido. Então, assim, quando você passa essa imagem, você já está passando uma imagem de carinho, uma imagem de afeto, né? O colorido, ele denota toda a questão da diversidade, né, da alegria. Então, assim, essa é a nossa grande marca, né? O nosso avô, ele sempre ensinou a gente a tratar a todos com respeito, né? Gente se trata como gente não é número, né? Enfim, e não tem que ser discriminada de forma alguma. Quando você fala do nosso público, é muito interessante porque os nossos colaboradores, eles são o nosso público. Então, quer dizer, toda e qualquer situação que não venha, que eles não venham a gostar, eles falam, né? A gente escuta, a gente executa e, ao mesmo tempo, eles são os porta-vozes do público da onde nós atuamos, entendeu? Então, assim, todas as ações que a gente faz pensando no nosso público, né? Que é um público popular, né? Ele é um público que tem as suas carências normais, né? Fruto, às vezes, das localidades, né? Da classe social e, assim, a gente tem como missão, e aí é como missão mesmo, né? A gente atuando agora na Abrafarma, a gente vê a importância da gente estar levando o acesso da saúde à população, né? Quando a gente vê, por exemplo, hoje, né, as prescrições, né, o atendimento, né, o acesso, né, da nossa população, no Brasil hoje você tem 50% da população que não tem acesso, não completa o tratamento médico. Nas nossas regiões, isso é muito maior, né, devido à classe social que as pessoas, elas hoje estão posicionadas. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande que é de levar o serviço, né, o atendimento farmacêutico, que é de levar o medicamento ao melhor preço, de uma forma mais fácil de pagamento para ele, para que ele tenha acesso, né, e ele consiga seguir com o tratamento dele, né, uma vez que hoje é tão difícil. E, ao mesmo tempo, essa questão da beleza, né? Às vezes você tem produtos, e aí como você está falando, a gente sempre foi visto como uma grande perfumaria. Talvez por isso, porque a gente sempre deu um acesso de um mix muito amplo, né, e ao mesmo tempo um mix que as pessoas consigam estar acessando, entendeu? E é sempre bom se sentir bem, se sentir bonito e se cuidar, e isso faz parte, com o remédio e com o produto de beleza também. Agora, eu gostei de quando você disse que ouve o que os seus colaboradores trazem de sugestão, de opinião, porque isso faz da administração um pouquinho mais horizontal, mas você consegue evitar um caminho muito longo para se chegar a uma solução. A gente tem que ouvir o chão da fábrica, né? Muitas vezes é quem está ali no balcão e no chão da fábrica que sabe o que está acontecendo. Uma outra característica que é muito marcante na nossa drogaria é a motivação da equipe. E por 3 anos seguidos, vocês receberam o selo da certificação Great Place to Work.
grandes lugares para se trabalhar. Desde 2018, a Nossa Drogaria está entre as 10 melhores empresas para se trabalhar na área de saúde no Brasil. Como é que foi alcançar essa façanha? Olha, muito trabalho e acho que isso é uma trajetória, né? Ninguém vira um great place to work de uma hora para outra. E eu acho que é muito fundamentado na cultura e desde o fundador a gente é uma empresa que olha para o colaborador, que trata eles como a gente gostaria de ser tratado. Isso é perigoso às vezes, né? Mas é realmente como a gente gosta de ser tratado. Primeiro que, além dessa premiação, em 2020 a gente entra para a lista de melhores empresas para se trabalhar no varejo brasileiro. Então isso é outra grande conquista. E isso é mais puro ainda porque é o colaborador falando da gente, né? Da empresa que ele trabalha. E muito pelo respeito que a gente tem com as pessoas, que as pessoas têm com seus parceiros dentro da empresa, né, com seus colegas de trabalho. Realmente dá perspectiva de crescimento para as pessoas, elas entenderem que ali é um lugar que elas podem crescer, que elas podem falar, que elas podem ser ouvidas, que elas são importantes naquele processo. A relação entre chefia também e comando, né? Isso é fundamental. E que não é mais um, né? Não é mais um que tem que fazer aquele negócio ali. Carrega a caixa porque você tem que carregar uma caixa. Não, você tem que carregar a caixa porque você tem que colocar aquele produto disponível para o cliente e atendê-lo bem. Então, assim, são muitas coisas envolvidas. Né? Então, acabou essa cultura antiga. Eu trabalhei num lugar onde eu ouvi: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é um tipo de ameaça velada. Acabou isso. Isso não funciona, ainda mais nos dias de hoje. Né? Acho que nunca funcionou. Não, mas, eu certamente não elegeria o melhor lugar para se trabalhar. Exato. Então, assim, é bacana porque isso vem dos nossos próprios funcionários. Eles mesmos falam assim: poxa, a gente aqui se sente bem, aqui a gente sente sentimento de pertencimento, orgulho de fazer parte. Vestir a camisa. Então, isso é ótimo. Maravilhoso. Parabéns. Agora, toda história de sucesso também tem os seus percalços. Vocês viveram em fevereiro de 2021 um momento que foi muito desafiador. Teve um incêndio enorme num centro de distribuição. Eu quero que você me conte como é que foi enfrentar esse momento e de que maneira vocês conseguiram dar a volta por cima. Pra gente, Mariana, foi um momento muito difícil, né? Há 35 anos atrás a gente teve o primeiro incêndio, esse foi o segundo incêndio da empresa. No primeiro incêndio nós tínhamos 3 lojas e nós perdemos praticamente 80% do que nós tínhamos. E a nossa principal loja, que foi essa loja aí que você fala, né, que é a loja quente de movimento, ela pegou fogo, né, e nós ficamos 6 meses com ela fechada. Então, você passar mais de 6 meses, né, com 2 lojas funcionando, representando aí 20% do negócio, isso praticamente levou a gente, né, se não fosse a gente acreditar muito, né, no que a gente vive, no que a gente faz, né, talvez nós não tivéssemos saído dali. Né, mas, graças a Deus, a gente saiu, né, e fazendo uma ponte de um para o outro, a mesma ajuda, né, o mesmo carinho, o comprometimento. É muito interessante você ver, por exemplo, o quanto os nossos fornecedores eles nos apoiam, a credibilidade que a gente tem com eles. Então, assim, em momento algum, tudo o que nós pedimos para os nossos fornecedores foi atendido. E muito pelo contrário, eles até proativamente se anteciparam e nos ajudaram em determinados momentos. Ou seja, independentemente de ter um seguro, de ter um valor a se receber, os próprios fornecedores te ofereciam prazo, o quê? No dia seguinte você tem que botar as lojas funcionando. Né? E aí, com o teu CD queimado, de onde vem essa mercadoria? E um outro ponto muito importante, que é o que vocês estavam falando, que é sobre a questão dos nossos colaboradores, né? Assim, é impressionante você ver o movimento que foi feito, né, dos colaboradores se colocando à disposição para qualquer hora, a qualquer momento, qualquer tipo de ajuda, a gente está junto, a gente vai fazer esse negócio virar. Então, assim, tem um primeiro momento que é um momento de tristeza profunda, né, porque ninguém quer passar por aquilo, mas você tem um dia seguinte que é uma injeção de energia, né, e eu acho que isso é que faz com que a gente se mova e a gente vire. Nós tivemos clientes mandando mensagens para a gente de otimismo, né? A gente sabe que vocês vão sair dessa. Então, assim, eu acho que toda essa energia, né? Todo esse comprometimento, eu acho que isso é muito importante. E isso, assim, o primeiro incêndio de 35 anos atrás e o outro foi agora, em 2021, Foi né? agora, ano passado. 2 de fevereiro de 2021. Uau!
que você pensou em 2021? Você lembra? Quando você viu a imagem? Então, quando a gente chegou, que a gente viu aquilo, né, a gente fala sobre isso. O que passa na nossa cabeça é, opa, hoje é o dia de chorar, mas amanhã é arregaçar as mangas e vamos em frente. Não dá para ficar parado, não dá para ficar sentado chorando, né? Eu acho que essa energia, né, essa sensibilidade e a motivação que os fornecedores, que os nossos colaboradores, que os clientes passam, isso é uma energia muito boa, né? Da gente acreditar que a gente pode fazer virar o jogo, né? E assim, graças a Deus a gente está virando o jogo. Pra você ter uma ideia, a gente teve um incêndio em fevereiro, 45 dias depois, a gente já estava num CD provisório, né, com o sistema funcionando, com tudo. A gente sabia que era provisório, a gente tinha que fazer a virada, e aí em outubro a gente já estava num CD, com uma planta nova, né, estruturada já para um crescimento de 100 lojas, né, que é o que a gente já tem hoje operando. Então, assim, uma fatalidade nos faz levar para um futuro com uma visão, com uma prosperidade muito maior, entendeu? Isso para a gente foi revigorante. Você acabou antecipando um projeto que podia ter demorado mais tempo, né? Isso aí. Leandro, Desafiador. Histórias como a da família Pereira, que começou lá com o seu Jaime, fizeram o varejo farmacêutico se transformar no que ele é hoje, um protagonista da saúde do brasileiro. Mas o que é que deve ser feito para o setor manter e para o setor aumentar a sua relevância no futuro? Eu acho que a gente, como associação, né, e falo muito com a Abrafarma incluída nesse processo, acho que não é incluída, como protagonista desse processo todo, é que a gente em poucos anos, talvez em 5, 6 anos, a gente venha mudando a realidade da farmácia brasileira e a importância da farmácia para o brasileiro. Você vê aí quando todo esse problema da pandemia e quanto as farmácias foram relevantes para o primeiro acesso à população, para dar aquela assistência que às vezes a população não tinha num centro de saúde do seu bairro, do seu local. E eu acho que é cada vez investir nisso, investir na adesão ao tratamento, investir no acesso, investir nos diagnósticos, porque a farmácia é uma das coisas mais convenientes, né? São 90 mil farmácias no Brasil. Então, de 90 mil farmácias no Brasil, a gente está pertinho de um monte da população brasileira toda. Então, a gente pode ser o primeiro acesso. Imagina uma iniciativa com um ponto em cada farmácia. Qualquer iniciativa dá certo. E com os serviços farmacêuticos, que a gente faz muito bem, os serviços farmacêuticos, a gente costuma dizer que a gente salva vidas. Salva vidas. Então, assim, a gente farmacêuticos já salvaram vidas, por exemplo, numa reação alérgica com edema de glote. Exato. Se o farmacêutico não dá ali o primeiro atendimento com um antialérgico, ou até pico uma de injeção, pressão, às vezes coisas pequenas, pico de pressão, às vezes a pessoa não sabe, está com uma dor de cabeça e vai aferir a pressão em uma das nossas unidades e aí ele vê, caramba, o farmacêutico fala, é daqui para o hospital, a gente bota no táxi e ainda ajudando a manter a calma, né? É impressionante. E assim, eu acho que esse que é o papel da farmácia brasileira. Ai, minha maior admiração e todo o meu carinho a vocês, farmacêuticos. Parabéns. Agora eu tenho uma pergunta para encerrar o programa. É uma pergunta que a gente vai fazer para os dois e é uma pergunta bem tradicional aqui no Abrafarma Talks. O que esperar do varejo farmacêutico nos próximos 30 anos? Entrega com drones? Já comecei. Então, eu acho assim, eu tenho uma visão, Mariana, eu acho que a gente fala muito de tecnologia, né? A gente passou por um momento agora de pandemia, onde a gente viu um afastamento, um distanciamento muito grande das pessoas. Eu acho que esse mundo high-tech, ele vai acontecer, né? A tecnologia, ela vem para cada vez mais apoiar a gente, a facilitar a jornada do cliente, né? Mas eu acredito muito no high-touch, né, que é da gente continuar tendo esse momento de proximidade, do olho no olho, aqui, do né? carinho, da atenção, isso aí. Aqui, né? É isso aí. Impressionante, eu também gosto disso, essa proximidade. Então, eu acho que a gente vai ter um futuro com mais tecnologia, mas a gente precisa ter um futuro com mais humanidade, né? E eu acho que a gente, enquanto varejo, né, a proximidade, quantos clientes a gente atende por dia. Cada cliente tem que ser atendido com carinho, com atenção, com respeito. Eu acho que é por aí que a gente vai construir um futuro melhor.
não só para os nossos negócios, mas para a sociedade como um todo. E tecnologia é meio, não é fim, né? Então, boa. Tecnologia é para ajudar a tirar os atritos, né? Para facilitar a vida das pessoas. E é facilitar ter mais contato, facilitar ter o contato importante, facilitar nos diagnósticos. Acho que isso que é o importante da tecnologia. Olha, e além de elogiar e de agradecer aos farmacêuticos, a gente tem que se lembrar sempre daquelas pessoas que ficam no balcão e fazem o atendimento, geralmente para uma pessoa que está nervosa, está correndo, acabou de sair de uma consulta ou de um hospital, precisa comprar um remédio, não está bem, maltrata o balconista. Eu tenho muita admiração por quem trabalha com o público. Parabéns para vocês. E o que enfrentaram na linha de frente dessa pandemia. Opa! Porque muita gente ficou de home office e os nossos ficaram todos ali lutando contra esse vírus e contra todos os problemas que a sociedade estava vivendo. Não, e ainda eles são muito fofos, queridos. Oferecem, você já não tem esse desconto? Peraí que eu vou fazer a sua inscrição aqui, o seu CPF, para você pagar menos nesse remédio. Eles são incríveis. Olha, Eduardo, Leandro, parabéns a vocês dois. Obrigado. Foi um prazer enorme conhecer vocês, um pouquinho mais sobre a trajetória da sua família. Parabéns pela resiliência, pela capacidade de superação, mas eu vejo também no olhar de cada um de vocês que vocês têm orgulho. E obrigada por dividir essa história com a gente. A gente que agradece a toda a indústria farmacêutica, todo o segmento de farmácia no Brasil, aos co-irmãos da Abrafarma, que estão super motivados aí para mudar esse cenário da farmácia brasileira, fazendo ela cada vez mais importante. Acho que é isso que a gente tem que agradecer. E um abraço a todos. Então, a gente agradece pela oportunidade da gente estar aqui contando a história da nossa empresa. É uma história que a gente tem tanto orgulho, né? E a gente agradece a cada colaborador, a cada cliente que ajuda a gente a construir, né, essa nossa jornada no dia a dia. Obrigado à Abrafarma, né? Obrigado a toda a equipe, obrigado a você, Mariana. Foi um prazer estar com vocês. O prazer foi nosso, muito obrigada mais uma vez. E se você quer ficar por dentro de tudo e não perder nenhum capítulo dessa segunda temporada do Abrafarma Talks, é muito simples. Basta você se inscrever no nosso canal, deixa seu like e assina as notificações. Até a próxima!